elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo suas bênçãos, pedindo licença à espiritualidade desta casa para começarmos os trabalhos hoje. Que Mãe Maria nos abençoe e nos cubra com seu manto de luz. Que possamos aprender aquilo que nos será passado, que possamos usar no nosso dia a dia e nos trabalhos desta casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre suicídio, né? Uma visão um pouco mais espiritual, algo que vem tendo uma certa recorrência aqui na casa, com relação a tratamentos, né? Tem vindo uma quantidade razoável de pessoas com essa dificuldade, né? E a gente sabe que suicídio é uma coisa que nos acompanha há muito tempo. Vários aqui até já pensou nessa situação, em situações mais críticas. E o grande problema é como enfrentar isso daí e da onde vem essa questão de tirar a própria vida. Tá? Da onde vem isso? A gente vai falar um pouquinho de tratamento também, e é onde sempre pega pra gente, né? Aqui eu coloquei algumas imagens, né, de formas pelas quais você pode praticar, mas existem inúmeras outras, né? A princípio a gente tem uma carta que foi passada, né? Não sei se vocês já leram Nesse Céu o Inferno também, de Kardec. A gente começa com esse texto aqui, né? Vocês já tiveram vergonha de alguma coisa que fez? Já tiveram dificuldade com relação a algum vício? Não precisa ser necessariamente bebida, né? Já tiveram alguma dificuldade com relação a isso? Como que a sociedade vê, como que as pessoas veem isso? Já tiveram problema de fome? Não é a fome, sabe, de você comer daqui a pouquinho, não é essa a fome. Dias e dias e dias e dias. A maioria aqui não sabe o que é isso, né? Mas é que está atrás disso, vários de vocês têm muito medo de passar fome. Não passa, mas tem medo de passar fome. E aí tem dificuldade de lidar com o seu emprego, com a sua renda, porque esse medo fica lá atrás, porque em algum momento você já passou fome, e muita fome. E isso fica guardado aqui dentro. E periodicamente a gente fica com esse medo novamente. E aí nós nos sentimos extremamente inseguros por um monte de coisa. E a ansiedade vai lá na tampa, né? A gente se torna pessoas extremamente ansiosas, porque não sabe lidar com medo que sequer às vezes vai acontecer. Mas a gente fica trazendo isso no nosso inconsciente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que isso vai nos destruindo, sabe? Isso vai nos desmontando. E causa em nós sérios problemas, que vão desde as relações que nós temos, as relações mais íntimas, e as relações com outros parceiros, outras pessoas de emprego, de trabalho, até numa casa como a nossa. E normalmente vinculado a esse medo de algum dia que a gente passou, né? Fome, frio, e a gente guarda isso daí e repete isso numa outra encarnação. Esse medo vem com tudo para cima da gente. É independente. O processo é o mesmo. Você fica com medo porque passou e fica com medo do que você fez. Um dos problemas maiores que as mães enfrentam
É exatamente isso. Quando recebe uma criança, o medo de cometer o erro novamente. E aí a gente percebe mães super protetoras, tomando cuidados em excesso com o filho, e não precisaria, mas faz. É medos muito antigos. E não necessariamente com aquela criança. Não necessariamente com aquela criança. Mas isso vem, e aí você se, como é que fala? Extrapola, né? No cuidado com aquela criança. E não só com a criança, às vezes é com o companheiro, com a companheira, ou num trabalho, certo? E aí tem um processo que destrói a gente também muito forte, que é aquele empenho em excesso. Você se cobra demais e cobra dos outros, né? E às vezes fica difícil conviver com você. É extremamente exigente. De tudo. E não precisaria ser assim. Podia ser um pouco mais molinha. Mulher normalmente é mais assim. Não sei de onde vem esse bicho, mas tudo bem. O que eu estou falando? São traumas que a gente vai vivendo e ele carrega em nós. E o suicídio não é muito diferente. A maioria das pessoas que praticam suicídio não é a primeira vez. A grande maioria. São pouquíssimas pessoas que começam o processo de suicídio nessa encarnação. Isso já vem se arrastando há muito tempo. Então é mais um trauma que a gente não sabe lidar. É mais um trauma que a gente não sabe lidar. E como trabalhar tudo isso, né? Vocês não vão falar nada? Vocês estão muito quietos. Isso é preocupante. Aqui um pouquinho mais. Falando dessa carta, né? Onde está essa carta que você falou? No céu e o inferno. São personalidades também? Sim, via de regra, todos esses traumas que a gente está falando, ele está preso em alguma personalidade lá atrás. E como é que eu trato? Tem que tratar a personalidade lá de trás. Não tem outro jeito. Por mais que você conscientize, converse com a pessoa, aqui o efeito é muito pequeno. Você tem que ir lá atrás e trabalhar isso lá atrás. Desdobra ela, né? E vai atrás dessa personalidade e trata ela. E via de regra, o tratamento é o tratamento de choque. E o que é tratamento de choque? Põe ela novamente para vivenciar aquilo que ela fez. Normalmente a pessoa não se sente bem. É uma coisa do espírito, Hã? né? Uma coisa do espírito. Vem do espírito, ele carrega. Ele não pode matar o corpo, ele pode induzir. Mas ele vai tentar fazer. Ele vai tentar, novamente. Porque basta... Não precisa repetir a cena, certo? Não precisa repetir o processo que ele passou lá atrás. Mas basta ter algo parecido, ele vai tentar replicar. Porque ninguém é vivido isso. Sim. Ele vai tentar replicar. Por quê? Porque sempre tem uma palavrinha atrás que nos pega, que é o nosso orgulho. É o nosso orgulho. A gente esbarra nele e às vezes não, sabe, não foi o mesmo ato, não foi a mesma situação que você se encontra. Mas basta o seu orgulho novamente ser, sabe, cutucado, pronto, você vai lá, sabe, e você escapa. Nós escapamos. Nossa tendência não é enfrentar a gente não gosta de se enfrentar. A gente enfrenta os outros, mas a nós a gente não enfrenta. Então, bastou que o meu orgulho novamente seja arranhado, eu vou tentar achar uma via de escapatória. E não tentar entender o porquê, o que está acontecendo, entender que as situações que hoje eu estou passando é para mexer no meu orgulho. Todo mundo está aqui nesse momento, nessa situação. É para mexer no nosso orgulho. Por isso que a gente encarna. Enquanto nós estivermos com um orgulho muito exacerbado, eu vou encarnando inúmeras vezes, e com situações cada vez mais difíceis, até chegar no ponto, eu entendi. Aí as coisas voltam. Aqui é um texto do François Simon.
que acontece o suicídio, né? Esse texto ele aparece nesses livros de Kardec, sempre tem uma passagem, né, ou capítulos, ou várias perguntas que podem ser observadas aí. Quer dizer, ele já vem sendo tratado há muito tempo. O Espiritismo trabalha muito isso. Tá? E é interessante, todo mundo que se aproxima do Espiritismo, tá, a tendência é o quê? Diminui bastante o suicídio. Porque você tem uma compreensão um pouco melhor do que acontece. E aí a maioria recua. A maioria recua. Porque teve uma base um pouco mais espírita. Não estou falando que o espiritismo é melhor, não é nada disso, mas pela visão ou pela oportunidade que você tem de aprender algumas outras coisas, a maioria, quando tem contato com o espiritismo, recua. A grande maioria recua. O que normalmente pega atrás disso daqui é o materialismo. Não existe nada depois. Se você não tem essa noção, tanto faz. Eu viver ou não viver, tanto faz. Agora, quando você começa a ter essa visão mais espiritual, né, e o espiritismo dá uma boa força nessa questão, você percebe que algumas coisas você não pode fazer, porque se fizer, as consequências são desastrosas. A gente acha que resolve um problema, não, a gente piorou o problema, que é o que na verdade acaba acontecendo, né, quando você pratica o suicídio, ou induz as pessoas a praticar o suicídio. Um livro muito forte também que eu recomendo, toda vez que você tiver alguém pensando, com dificuldade de entender, pede para ler esse livro aqui, ó, Memórias de um Suicídio. É um livro muito denso, difícil de ser lido até o final. Não recomendo ler à noite, tá? Ler durante o dia. Quem não gosta de ler, então você pega um CD, que tem um CD, né? Uma radionovela do Memórias do Suicídio, e dá o CD para a pessoa. Escuta isso daqui. Uma boa recomendação. E Mecanismo da Mediunidade também trata do Chico, né? Também trata bastante sobre isso daí. Sim. Uhum. Uhum. Eu vou abrir, tem um esqueminha aqui que a gente vai abrir os tipos de suicídio. Vocês não vão gostar, mas tudo bem. Talvez a gente esteja praticando e nem perceba. A questão 944, né? No Livro dos Espíritos. Essa é uma pergunta básica, né? Posso tirar a vida? Porque a gente fala, eu não tenho livre-arbítrio, não é isso? A vida não é minha? Quando nós fazemos isso, nós infringimos uma lei maior, daquele que nos deu a vida. Aí o negócio pega. Esse é considerado o pior crime que nós podemos praticar contra qualquer pessoa. E não é só contra o outro, é contra mim mesmo. Esse é o pior crime. Esse não tem defesa. Existem até algumas situações que atenuam, mas infelizmente você vai ter que passar por toda a recuperação de um criminoso que não quis ceder com relação ao egoísmo e ao orgulho. Esse é o pior crime de todos. Ah não, tem genocídios, tem assassinatos. Isso também é sério, mas não chega a esse ponto aqui. Esse é considerado o pior crime de todos. Sim. 3 não chegou a tanto, mas recentemente atendemos 8 anos. 8 anos. A 3 a gente não chegou a atender, mas com 8 anos, sim. Na outra casa que a gente estava, nós pegamos um de 5 anos. Isso é alastrado. Aí você fala, mas como é que essa criança, né, já vem com esse... Bom, ela já carregou, né, ela já está trazendo, e a tendência é repetir. A tendência é repetir. Ela vai. Qualquer situação que ela se sinta constrangida ou que não seja atendida nas suas necessidades mais simples,
ela vai pensar novamente em, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aqui algumas razões, né, pelas quais se tira a vida. A maioria vem com essa primeira alternativa: eu quero fugir do sofrimento, estou sofrendo demais. Para, que eu estou sofrendo demais. E aí não percebe o sofrimento que vem na sequência, né? Essa é uma visão bem materialista, né? Sofro demais aqui, então eu acabo aqui, acabou o problema. E não é assim. Você destrói o corpo e o seu espírito, ele vai continuar, né? E é aí que está o problema. Tudo continua. Também muitos de nós têm séria dificuldade com os problemas que enfrentam, não sabem resolver, e aí tem de tudo quanto é problema, né? Problemas materiais, problemas de relacionamento, problemas de trabalho, ou seja, são problemas que vão acontecendo e normalmente não são problemas grandes, são problemas pequenos, só que para aquela pessoa é uma coisa assim descontrolada. E normalmente são pessoas extremamente racionais e cobram demais. De tudo. Essa daqui é a pessoa que cobra demais. A gente chama de perfeccionista. Conhece alguém assim? Não? Lá do espelho? Você já tentou quebrar o espelho para pegar o cara? Não precisa. Ah, entendi. Tá bom. Ou também, né, algum desequilíbrio que a gente acaba tendo, né? Pode ser físico, né, quer dizer, alguma doença que pode estar nos pegando, alguma coisa psíquica, né, alguma falta de entendimento mental ou até algum desequilíbrio mental pode estar acontecendo, e talvez alguma coisa espiritual. Aqui tem um grande problema, aqui são os obsessores que normalmente são suicidas e está perto de você. Ele vai induzir você a cometer o suicídio. Ele vai cometer. Ele vai induzir você. Isso é um problema. Porque já não basta ser um obsessor. Ainda ele é um suicida, quer dizer, você vai. Difícil resistir um obsessor suicida. Muito difícil. Ele fica te acompanhando o tempo inteiro, tá? No metrô, principalmente quando você está esperando o trem vir e você está ali na ponta ali, ó. Na hora você começa a perceber que o seu corpo vai balançando. Você não percebe, mas quem está olhando, às vezes eu pego o metrô e eu fico olhando quem está ali, né? Eu percebo que a pessoa ela fica balançando. Se ela está balançando, ela está pensando em algo nesse sentido. Ali na sua frente. Toda vez que eu percebo isso, eu tento me aproximar da pessoa, eu tento envolver de energia, porque sempre tem alguém atrás. Sempre tem alguém atrás. E não é física, né? Tem alguém espiritual atrás tentando trabalhar isso. Vocês nunca pensaram nisso, né? Ninguém pegou o metrô aqui, né? Sei. Tá bom. Essa aula aqui tem muitos. Tem vários aqui hoje. Hoje tem. Esses aqui vão ter um pouco de trabalho aqui na sustentação. Que inclusive alguns estão aqui assistindo. Foram trazidos do Hospital Maria de Nazaré para assistir um pouco esse... Não é bem o meu material, é o material que eles estão projetando aqui para eles assistirem. Mas a partir do momento que você finaliza a sua apresentação, não só encaminhado. Não existe encaminhamento de suicida. Suicida não se encaminha. É que são vários tipos de suicidas, né? E um deles ele está sob a guarida desse Hospital Maria de Nazaré. Tem aqueles suicidas que estão vagando e normalmente esses vão ser escravizados, e tem os suicidas que são os obsessores. Esses são os piores. Esse não é encaminhado. Você não consegue encaminhar um cara desse. Ele vai ficar com você. Sim. Vê se vocês conseguem entender esse esqueminha que eu montei aqui, ó. Não fica olhando muito a imagem lá em cima, porque ela está querendo dar um tiro na cabeça.
começa tudo aonde? No orgulho, vem para o egoísmo e aí abre, né? Alguns desses problemas você pode enfrentar. Mas também você pode cair aqui, né? Você pode cair aqui. São os excessos, os vícios. Tudo isso normalmente, quando extrapola um certo limite, a tendência é você tirar a vida. Se não tiver a base, né, espiritual, se você for muito materialista, a tendência é você não aceitar certas contrariedades que vai enfrentar. Vai tirar a vida. Quando você fala do feio, maluco, falso, fofoqueiro, a pessoa se acha aquilo? Isso. Ou alguém fala muito isso para ela. Não vai escapar. Aí vem aquele sentimento de culpa, vem aquele sentimento que ela não consegue tirar dela, pronto, ela cai. Nosso orgulho é estranho. Mas é baixa estima também, né? Lógico. Porque você acredita. Sem dúvida. Uma pessoa vem e fala pra você acredita. Sim. Tem consciência de si. É, bem isso mesmo. Porque nós cobramos demais de nós. Então basta alguém falar alguma coisa que é contrário àquilo que eu penso, pronto, você já desmonta. E aí não é um só que fala, né? É interessante, os obsessores pegam essas outras pessoas para falar a mesma coisa para você. Então várias pessoas falam a mesma coisa. Você já não está bem, quer dizer, você vai afundar mais ainda. Pronto, ferrou. Você não vai sair. A tendência é você mutilar o seu corpo, né? Começa hoje, principalmente as meninas hoje, é um tal de corta-braço, né? Elas vão se mutilando, elas vão se mutilando. Quem trabalha no hospital vê muito caso assim. Muitas meninas, normalmente meninas, os meninos nem tanto, mas as meninas, elas vão cortando, vão fazendo talas assim no braço, né? Os meninos, eles cortam em lugares escondidos. Isso, normalmente é. Se escondem muito. Bastante. Mas a menina normalmente usa muito essa região aqui, ó. Muitas meninas. E é uma coisa assim, não é um ou outro. São isso, aqui perto dos seios, aqui a parte de cima. Só voltando um pouco, você falou, não faz obsessores, vai ficar, né? E aí faz o quê? Não faz nada? Calma, espera aí. A gente já dá um jeitinho nela. Espera aí. Espera aí. O que nós tentamos fazer no suicídio, né? É fugir. A gente quer fugir daquela situação. A gente quer fugir. Então, a prática do suicídio nada mais é do que uma fuga, né? Você não consegue enfrentar e sempre eu encaro dessa forma. Não é enfrentar os outros, é enfrentar você mesmo. Porque a situação é sua, não é dos outros. Por mais que os outros estejam colocando uma situação difícil, a situação não é dos outros, é sempre nossa. É como eu lido com ela. E é aí que pega a gente. É como eu lido. E é sempre uma fuga. Só que não dá para fugir, né? Eu não consigo fugir disso. A gente pode dividir isso em dois blocos grandes, né? Isso que a gente chama de suicídio direto, tá? E o indireto. Pode classificar de outro jeito, mas é basicamente esses dois jeitos. Um no qual nós pensamos, nós praticamos, né, diretamente, e normalmente é com tiro, é com sufocamento, afogamento, pular de enforcamento, ou seja, remédios, né, você toma aquela dose para realmente tirar a vida. Ou aquele que você vai comendo devagarzinho, são os abusos, os vícios de uma maneira geral. Isso também acaba sendo considerado um suicídio indireto. Você vem pra cá sempre com uma aderência, né? Sim, ou aqui ou aqui. Sempre vem. Difícil escapar. Sempre com uma aderência. Porque por mais que você não tenha praticado isso, ou isso já tenha sido resolvido, né? Porque é difícil a gente falar que nenhum de nós praticou suicídio, é muito difícil. O que nós, uma parte aqui de nós tem é, isso daqui já está meio resolvido. Então, quer dizer, você pode até pensar, vai saber, você já está longe de você isso. Mas isso daqui, às vezes, fica muito difícil você passar por cima. Porque os vícios ainda continuam, sabe, nos cutucar. Continua.
E os vícios dos mais variados, né? E até coisa que a gente acha que não é vício, é um vício. Tem que tomar um pouco de cuidado. O André Luiz, ele enquadra bem aqui, né? Mas não é só o caso dele, né? A maioria de nós aqui nessa sala está enquadrado aqui, ó. Está enquadrado aqui. A maioria. Como se fosse uma válvula de escape mesmo, né? Mas é uma válvula, é uma fuga, né? A gente quer fugir da realidade. Eu como demais para fugir da realidade. Eu bebo demais para fugir da realidade. Eu fumo demais para fugir da realidade. Eu tomo algumas coisas para fugir da realidade. Me entupo de doce para fugir da realidade. Ou tem aquele pretinho, né, chamado, como é que chama? Ou pode ser o café, mas pode ser o chocolate também. Um ou outro, eu acho que não é esse o problema, tá? O problema é que eu não me satisfaço enquanto eu não comer a caixa inteira, né? Não é assim? Aí você já entendeu aonde está o problema. Você está viciado nisso, né? E não é bem no açúcar, não é bem, sabe, no alimento propriamente dito. É o que ele causa em você, a sensação que ele traz para você. É aí que você está viciado. Via de regra são os neurotransmissores, né, que acabam sendo ativados, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, ou seja, você ativa em excesso e o seu corpo fala, agora eu fiquei bem. E fica mesmo, você fica com aquela sensação de estabilidade. Passa, daqui a pouquinho você precisa novamente. E a gente começa a fazer como vários outros vícios pesados acontecem. Você não fica bem enquanto não comer o chocolate diariamente. Você já entrou no vício, você já está viciado. Acho que esporadicamente não tem problemas você comer. É como uma descarga de adrenalina. Exatamente, a mesma coisa. Alguns são viciados na adrenalina, outros são viciados na acetilcolina. E daí? O que causa isso? Então você vai procurar sensações ou alimentos que causam essa descarga de energia em você. E aí você fica bem. Exercício é a mesma coisa. Ele causa também, ele libera algumas endorfinas em nós, tá? E causa o mesmo efeito. O mesmo efeito. Praticar exercício é bom? Lógico, é praticar, você tem que praticar exercício. Mas não viver numa academia, né? Você não pode viver lá dentro de uma academia. Aí você já tem um problema. Aí você já se transformou num problema. Você não conhece ninguém assim que vive numa academia? Sei lá, pode ir de manhã, à tarde, à noite, ele está lá. Não, aí já tem algum problema. Então, aí tem um problema. E quer dizer, então, que eu não posso praticar exercício? Não falei isso. Eu falei, acho que nós temos que praticar exercício. Acho que a academia pode nos ajudar bastante, mas eu não posso viver numa academia. Aí tem alguma coisa errada. Isso existe uma época que assim, há muitos problemas e não estava conseguindo resolvê-los. Entendi. O que acontece na hora do desencarne, né? Dá para entender que todas as desencarnações existe um planejamento para a pessoa desencarnar? E o suicídio? O suicídio não tem plano. Nunca é a hora da pessoa. Nunca é a hora. E as outras encarnações estão programadas? Sim, estão planejadas, sim. A data pode até mudar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, dependendo daquilo que a pessoa esteja desempenhando. Ela pode ser postergada ou pode ser até antecipada. Mas o plano já existe do desencarne. Agora, o suicídio não tem plano. E é aí que começa o grande dilema nosso quando a gente pratica o suicídio. Como essa desencarnação não está programada, nunca do nosso lado tem alguém para desligar os cordões que ligam o meu corpo etérico ao meu corpo astral. E aí o negócio pega. Então, todas as outras desencarnações tem alguém do lado que vai fazendo os desligamentos. No nosso caso, não existe desligamento, existe rompimento. Aí o negócio pega. Porque quando você rompe, os fluidos ainda continuam ligados ao seu corpo. Mesmo o corpo já tendo sido, totalmente dilacerado, acabado, você ainda continua recebendo energia desse corpo que não existe mais. Por isso eles não podem ser resgatados. Não podem ser resgatados por causa disso. Tem que queimar essa energia. Esse é o problema. E essa energia pode durar 1 ano, 10 anos, 20, 50 anos.
E ele continua sofrendo todo esse tempo. Pode acumular tempo lá embaixo, dependendo das ações que vem embaixo? Sim, principalmente se ele se transformar num obsessor. Ele não pode designar. Se ele se transforma num obsessor, o negócio aumenta. Normalmente são os líderes de falange, né? Ele se transformou num obsessor. Quando você lê o Memórias de um Suicida, ele tem uma das passagens lá, ele fala de um tratamento que está sendo feito num obsessor, tá? E foram verificar, ele se suicidou, tá? Só que ele não foi resgatado por esse grupo que leva você lá para o Vale dos Suicidas. Ele ficou solto. Tá? Que acontece isso também. Por ele ficar solto, ele foi pego por outras entidades, tá? E levado como escravo. Só que durante aquele processo que ele ficou escravo, se não me engano foi 10, 20 anos que ele ficou como escravo, ele se tornou o líder do grupo. Ele inverteu. Como ele era suicida, ele se tornou o líder da falange. E aí ele começou a fazer o quê? Levar um monte de pessoas a praticar o suicídio. E não foi uma pessoa, foi centenas e centenas de pessoas. Então você já imaginou o que aconteceu com ele depois. Ele já estava preso na torre lá que eles chamam lá de contenção há 38 anos lá dentro e ele não mudava. Ele não mudava. Há 38 anos já tinha sido tirado daquele grupo de falanges. E ele não mudava, ele não mudava. Ele já tinha queimado, né, a parte dele, mas era o momento de tirar e ele não mudava, ele não mudava. E o que estava programado para ele? Uma encarnação meio urgente. E como que ele viria? Totalmente contido, principalmente o campo mental dele. Ele viria com uma doença mental incurável. É assim. Normalmente, quem pratica suicídio, isso não existe. Essa palavrinha aqui não existe. Não tem fé. Não acredita que existe a vida após a morte. E o materialismo é extremamente forte nessas pessoas. E nós também, né? O materialismo é muito forte. Só que a gente cede um pouquinho. Acho que os maiores problemas são o materialismo e a não acreditar que existe alguma coisa depois. E por não acreditarmos que a vida continua, né? Aí a gente escapa, né, do sofrimento, entre aspas, moral, o sofrimento que nós estamos passando, ou o problema que a gente esteja enfrentando. E é mais fácil, vamos tirar isso da frente. Como é que eu tiro? Como é que eu resolvo de uma vez? Eu tiro a minha existência, fico bem. Só que não é nada assim, né? Dani, você falou em materialismo. Como a gente faz na nossa vida aqui hoje, fazer de uma forma mais clara, mais amena com relação a isso? Ou ver o que é necessário ter, Eu acho que a gente tem que inverter as prioridades, né? Para mim ficou um pouco difícil entender isso, mas para mim começou a funcionar quando eu comecei a inverter as prioridades. Eu não posso trabalhar para ter dinheiro. Eu tenho que trabalhar para me sustentar, sim, mas ver isso com uma segunda necessidade, não a primeira. Eu tenho que primeiro me cuidar espiritualmente, me fortalecer espiritualmente. Aí vou trabalhar bastante, não tem problema. Mas não colocar isso como prioridade na sua existência. Se você consegue inverter isso, a sua vida fica melhor. Porque é interessante, né? O Pai sempre provê a quem acredita nele. Se você não acredita, ele não vai prover. Então é se desfazer das coisas? Não estou falando para se desfazer de nada. Mas não põe isso como primeira necessidade. Infelizmente a gente põe isso como primeira necessidade. Aí você se sente inseguro, basta ter um probleminha econômico, financeiro, você se sente extremamente mal.
Tá? Porque nós colocamos sempre isso em primeiro lugar. Agora, quando você inverte esse papel, coloca a parte espiritual sua, você se equilibrar espiritualmente, se equilibrar vibratoriamente, as coisas começam a se encaminhar para você, as oportunidades vão aparecendo. Mas só que, novamente, se eu me abro para a espiritualidade, eu tenho que entender que aquilo que me será oferecido nem sempre é o que eu quero, mas eu tenho que aceitar de bom grado o que me vem. Eu tenho que ter a humildade de aceitar os trabalhos que me vêm, não o emprego que eu quero. E é isso que a gente não consegue entender. Porque os trabalhos serão dados, serão oferecidos. Do nada vai aparecer as coisas. Mas é trabalho, dá para entender? Não é emprego. Talvez eu tenha que mexer um pouco na minha condição social? Sim. A pergunta é, nós aceitaríamos baixar um pouco o nosso nível social? Não estou falando passar necessidade, eu não estou falando disso. Estou falando, é mexer um pouco no nível social, você aceitaria? Uma perguntinha bem simples. Mas isso vai ser uma condição para a minha evolução. Não sei se a gente entende isso. Eu não estou falando para você pegar tudo que você tem e doar. Em hipótese alguma eu estou falando nesse sentido. Mas o necessário será dado, desde que eu me abra para a espiritualidade. Está vendo? Eu mudei minhas prioridades. Quando eu mudo minhas prioridades, inverto essa questão. O que é mais importante para mim? Eu tenho que estar bem espiritualmente, tenho que estar trabalhando na doação, tenho que fazer isso daí. Não somente pensar, ler, ficar em casa. Não é isso. Eu tenho que praticar. Se eu faço isso com, sabe, mais de coração, a espiritualidade começa a me prover. É lógico que você não vai receber o dinheiro em casa, não é isso. Você tem que trabalhar, tem que... Perfeito, certo? Que é o normal. Nós viemos aqui para, inclusive, aprender a trabalhar. Mas é trabalhar, não ser empregado. É só um excesso. E aí, se nós realmente entendemos essa situação, as coisas, sabe, elas vão meio que... Elas vão acontecendo, naturalmente. Com algumas pessoas um pouco mais difícil, eu entendo que é mais difícil, porque tem uma parte aí que precisa ser tratado atrás de nós, que é sempre o orgulho, né? O orgulho nosso não permite. Porque toda vez que eu tive muito, eu fiz muita besteira. Então agora você vai ter que ter bem pouco, tá, para conseguir lidar com a vida. Bem pouco. E essas relações que você colocou no começo, da pessoa trazer essa coisa da fome, das necessidades, muitas vezes faz você acumular com medo de passar de novo. É bem isso mesmo. Existe isso também. É bem isso. Vocês já repararam quanta comida a gente joga fora? Quanta coisa estraga na geladeira, quanta coisa estraga no armário? Ou não? Comigo não acontece nada disso. Acontece. Por que isso? Então, por quê? Por que a gente acumula isso? Ah, não, foi um descuido meu. Descuido uma ova. Nós sempre fazemos isso. O tempo inteiro a gente faz isso. Por quê? Novamente, eu caio lá atrás, tá? O medo da fome que eu passei na Europa, passei na Ásia, passei até talvez aqui no Brasil. Então, sabe, eu preciso ter bendita geladeira, né? Ainda bem que tem geladeira, porque naquela época não tinha geladeira. Naquela época não tinha geladeira. Você entendeu? Mas agora eu acumulo para garantir que lá na frente não me falte. A pergunta é, precisa disso? Não. Precisa? É uma pergunta básica. Não precisa, mas eu faço. Todo mundo faz. Dificilmente alguém que não faça aqui, sabe, seja bem... Você faz isso, Bernardo? Você é bem reguladinho? Toda segunda-feira. Ah, é? Você dá uma abastecida? Você está muito quieto, cara. Você não é de ficar quieto. Mas é verdade, você está falando, é verdade. A gente não se apercebe Não. de como a gente ensina esses erros. É impressionante. Uma energia difícil de você perceber, de você pensar a respeito. Quando você pensa, você está jogando coisa fora. Uma coisa que me incomoda muito é jogar uma comida fora. Eu também... Tem algum excesso, normalmente o povo sai do restaurante,
pessoal, eu pego e o primeiro que eu encontro, Uhum. só para não deixar lá, porque eu sei que aquilo vai ser descartado. Vai. Mas mesmo assim, vigilante, mesmo consciente do jeito que a gente é, do jeito que a gente aprende, mesmo assim, muitos excessos a gente comete. A gente está falando de coisas simples, né? Mas tem outras coisas que a gente gasta muito dinheiro e depois fica até comprometido financeiramente com algo que você não usa. Não vai usar. Não vai usar. Nós somos meio compulsivos para um monte de coisa. Meio compulsivo. Diz que a Europa, Uhum. difere bastante de nós brasileiros. Uhum. No Brasil, o lixo é o mais rico do mundo, né? Porque há muito desperdício e tudo mais. E que na Europa, isso já não acontece dessa forma. Talvez porque eles passaram por guerra e tudo mais, e nós não. Então seria o contrário. Assim, nós nunca passamos dificuldades, né, para trabalhar nessa vida. Né? Por isso que a gente acaba tendo um lixo rico dessa forma. Isso que você está falando é correto, tá? Só que a maioria que está aqui não é brasileiro, não é originário dessa terra. A maioria que está aqui ou veio da Europa, tá? Ou veio da Ásia. Até da África também tem. Vários. E aí? Então quer dizer que eu carrego as coisas de lá? Sim. Só que estando aqui, eu faço a preocupação que eu tinha lá. E aí eu vou me abastecer em excesso. E é o que a gente faz mesmo. A gente se abastece em excesso. Porque hoje na Europa... Sim, eles tomam um pouco mais de cuidado com relação... A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas também tem desperdício, tá? Mais lá do que aqui. Porque lá o materialismo é muito mais forte. A religiosidade é menor do que aqui. Nós somos um pouco mais abertos na questão da espiritualidade. O europeu não tem muita noção dessa espiritualidade. Mesmo lá o berço do espiritismo, que é na França, certo? Os franceses não são muito adeptos do espiritismo. Nada. São católicos, tal, tá, mas o espiritismo lá não é forte. O país onde é forte o espiritismo é aqui. Aqui que o negócio pegou. Graças a algumas pessoas que vieram aqui e deram um impulso. Mas o espiritismo lá na França, que deveria ser não. Lá é muito pequenininho. Não dá nem para comparar. Algumas consequências sérias do que pode estar acontecendo, que vai acontecer conosco, né, em cada um dos casos. A gente acha que uma vez tirado a vida, o sofrimento passa, né? É o contrário, né? O sofrimento aumenta. Fica muito pior. Muito pior. Uma guerra é uma maneira de levar alguns ao suicídio? Oi? Uma guerra. Como assim? Uma grande explosão, uma guerra, uma segunda guerra. Não vou nem falar disso. É uma maneira de levar alguns ao suicídio? Pode até ser o medo, né, daquilo que pode acontecer. Pode acontecer, mas esse não é o maior problema hoje, né? Normalmente, quando a gente pratica o suicídio, a gente vai se localizar em algumas regiões de muito sofrimento, onde todo mundo que está em volta é suicida. Você já imaginou o que acontece com a energia do local onde a gente vai se localizar? Muito sofrimento. Todo mundo muito parecido. Lógico que a causa nem sempre é a mesma, mas a energia gerada é extremamente densa, baixa. Ninguém se sente bem nesses lugares. Tem que ter muito preparo para fazer isso. Também, isso daqui não para, né, de acontecer, você fica recordando aquele evento o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se você dá um tiro na cabeça, esse ferimento não para de sair sangue. Você fala, mas eu já estou desencarnado, continua saindo sangue. E basta você relembrar, ele fica jorrando o sangue, sabe? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Você fala, mas eu só tenho quantos litros? 3 litros de sangue? Ele continua vazando, ele vai, vaza, vaza, vaza. Quantos anos? Quantos anos você fica lá embaixo?
Anos e anos e anos vazando. Tive um amigo, no início da adolescência, Sim. e ele entrou no processo discutido, e ao ser atendido no consultório do psiquiatra, um distúrbio qualquer, juntos, correu e se jogou. No atendimento? Um impulso se jogou. Uns anos depois, numa reunião, eu ficava presente. Reunião espírita? E é trazido, e a amiga escreve, isso é muito impressionante para mim, porque ele escreve que a todo momento ele revia a queda. É esse, é isso daqui, ó. Você fica recordando o tempo inteiro, e não para. É terrível isso, né? É terrível. E você fica sofrendo. Toda vez que acontece, o sofrimento assim é... Marcou, né? Essa recordação contínua é o arrependimento? Não. A pessoa não está arrependida. Mas o sofrimento, esse tormento continua aparecendo. Ele não tem consciência dessa questão de, olha, eu fiz, agora... Tem a sensação de que ele ficou preso naquele tempo. Você fica preso no tempo e espaço e fica repetindo. Mas, Tony, aquelas pessoas também que têm a tentativa de suicídio e elas, por algum motivo, aquilo não flui, elas também ficam se martirizando e dizendo assim, eu não presto nem para me matar. Fica, eu sei disso. E lida com a situação como se eu tivesse, eu só escorreguei. Nós temos um caso aqui de uma menina de... 13 anos. Ela tentou praticar o suicídio, né? Ela pulou do... não sei, terceiro andar. Teve problemas nas pernas, né? De fraturas, e ficou hospitalizada e tal. Mas mal ela não está totalmente curada ainda. Ela precisa andar de cadeira de roda ainda. Mas ela já está pensando outra vez em praticar o suicídio. Com o mesmo sentimento. Nem nada limite para isso. Não. Não é assim que funciona. Isso é muito interessante, entendeu? Eu acho que eu já fui pós-doc nessa arte. Pós-doc? Eu tenho uma sensação, por exemplo, a altura para mim... Essa eu não lida bem, né? Eu já fiz várias coisas de altura, de saltar, De paraquedas. quedas, nadadores, tudo deixa eu me sentir, quando eu me sinto seguro, eu relaxo. Você é meio louco, cara? Fazer essas coisas? Mas eu sou incapaz de furar um parapeito. Um prédio assim. Terceiro andar, eu fico assim. Eu tenho uma sensação, o medo que eu tenho é de eu pular. E isso, em inglês, tem um nome essa sensação. Chama de jump. E isso é catalogado na medicina do jump. Então eu tenho esse negócio. Essa tendência de pular, mano. Eu tenho medo de eu pular, não é que... Toda vez que nós praticamos o suicídio, isso vai acontecer, tá? Não tem o que fazer. Nosso corpo espiritual, né, o perispírito, sei lá, chame como quiser, ele vai ser lesionado de forma assim irrecuperável. E quando existe o resgate, né, quer dizer, você já cumpriu aquela queima de energia lá embaixo, e aí é resgatado por uma legião de seres de luz, a primeira coisa que eles vão fazer é reconstituir o corpo perispiritual. A primeira coisa, é o primeiro tratamento.
Isso daí demora meses, às vezes anos, para se recuperar a lesão que foi feita no perispírito. Após corrigir isso daí, se for permitido, aí depende muito do espírito, né? Você pode ser treinado, ok? Através de muita discussão, tratamento psicológico, tudo isso vai acontecer, mas após tirar essas lesões do corpo. E você vai ser trazido para uma nova encarnação. Essas pessoas que têm essa consciência, aí vem o sentimento de culpa. Quer dizer, você já foi tratado, sabe, aquela lesão, se foi um tiro, se foi afogamento, enfim, independente do que seja, isso foi tratado, resolveu. Quando isso resolve, a pessoa sente o quê? Aí sente o sentimento de culpa. Aí ela já entendeu o que fez. E por ter entendido, ela vai pedir a reencarnação para resgatar esse problema. Vai pedir. O suicídio indireto também acontece? Vai acontecer a mesma coisa. Independente de qual seja. Vai pedir para voltar e passar pela mesma situação, para ver como enfrenta. E caso não tenha condições de enfrentar, ele vai pedir para novamente lesionar o corpo e vir com o corpo lesionado. Ele vai pedir isso. E o corpo vai ficar lesionado. Logo de cara, já vem com o corpo lesionado. Ou, se não for logo de cara, quando chegar aquela data, quando praticou o suicídio, tá? Naquela data, ou próximo daquela idade, né, aqui cronológica, aquele sintoma começa a aparecer. E aí você vai procurar médico, hospital, e não tem o que fazer. Por quê? Essa lesão está no corpo espiritual e ela vai se manifestar no corpo físico. Vai se manifestar. A consequência e como que ela vai lidar novamente com a situação. Era isso que eu ia perguntar. No caso dessa menina de 13 anos, por exemplo, vocês fazem o trabalho todo de luta, trabalhar os obsessores e tal, mas vocês têm um limite? Tem um limite. Porque assim, você entrar na história dela, passar por isso, de repente tentar e se matar de verdade, vocês não conseguem chegar no ponto de... Se matar, ninguém tem que se matar outra vez. Isso não existe. O que nós tentamos fazer é tirar da cabeça dela essa necessidade de praticar outra vez. Que está um pouco difícil. Está um pouco difícil. Porque o problema maior é a cabeça dela. Os obsessores, a gente sempre dá um jeitinho. O obsessor a gente tira. O problema é o que está na cabeça dela. Porque não foi só uma vida anterior que ela praticou. Ela praticou inúmeras vezes. E nós perdemos a conta de quantas vezes ela veio e praticou a mesma coisa. A próxima vez que está sendo dada essa última chance para ela, a próxima vez ela não virá mais com as pernas. Ela já vai nascer sem as pernas. E se ela continuar nessa encarnação tentando outra vez, ela vai vir sem os braços também, sem pernas e sem braços. Quer dizer, não vai conseguir fazer nada. Vai depender totalmente de alguém. E se alguém quiser cuidar dela, olha só o processo. Uma criança que vai vir só com o tronco e a cabeça. Tem um filme de uma lutadora. Ela fica tetraplégica. E o médico do disse que ela tenta se suicidar por dentro das meninas. Interessante a determinação, né? Se isso for percebido também com ela, tá? Se ela usar algum outro meio para se suicidar, aí vão tirar totalmente o campo mental dela. Destrói o campo, o córtex cerebral, literalmente vão destruir o corpo, o cérebro, pode dizer assim, né? E aí a pessoa vai ficar presa literalmente naquele corpo ali. Vai ficar literalmente presa no corpo. Não tem nada a ver com o suicídio, mas a eutanásia tem uma prática que concorda. É só esses mesmos eventos, né? Porque isso não você atingir a vida de alguém. Então você receba um processo bastante... Isso é assassinato, né? Eutanásia é assassinato. A cabeça
Mais ou menos. Mas é assassinato. Eutanásia é assassinato, como o aborto também é assassinato. É um tema polêmico, mas os dois são assassinatos. O aborto provocado, não o aborto espontâneo. O aborto provocado também é um assassinato. Toda vez que... No caso do aborto, Eu não queria falar essa palavra porque eu sabia que ia puxar. o responsável, porque coloca a mulher. Não só esses. O médico, as enfermeiras, todos eles vão receber uma carga muito parecida de campo de energia. Todos eles. Todos que participam vão receber. E no corpo perispiritual, qual é a característica bem clara de quem tem comprometimento com o aborto? Nessa região aqui, ó, sempre ficam rostos de criança. Ficam rostos de criança. Quantos abortos fizeram, tem rostos de criança. E não é porque fez na última, independente de todas as encarnações que tiver, fica nessa região, tanto homem quanto mulher, tanto faz. Você fala, não, é só mulher que pratica. O homem também está enroscado no meio. Então, muitas vezes, o tratamento que é feito aqui, você faz nessa região, e é para tirar esses rostos que ficam imantados aqui. Ó. Mesmo que a criança, entre aspas, ou aquele espírito já sabe, perdoou, não, deixa para lá, já está em outra... O problema é a própria pessoa. Ela continua gerando esse campo de vibração, de culpa, de arrependimento, e gera esse campo de atração. Ela fica lá. E tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado. E não fica só o rostinho, né? Tem outras consequências que vão causar nessa região aqui. Outras consequências. Tá? O câncer é uma dessas questões, nessa região. Câncer. Deveria estar envolvendo a parte genital ou uterina, mas não fica somente nessa região. Ele vai para o seu estômago, ele vai para o seu pâncreas, ele vai para o seu intestino, tá? Ou seja, ele vai alastrar. Sim. Quando isso não é o suficiente, né, ele pode inclusive subir para o coração. Aí você vai ter sérios problemas cardíacos. Mas nem toda situação de câncer tem origem aí. Estou falando, podem dar origem ao câncer, principalmente nessa região aqui. Ó. Principalmente nessa região. Tem outras coisas que dá câncer nessa região também. Toda vez que a gente pratica o suicídio, a gente não percebe o quanto que isso nos atrasa. É um atraso assim assustador. É como se você perdesse várias encarnações sem andar nada. Você fica parado. Quer dizer, todo mundo vai e você fica. É um atraso violento com relação ao próprio progresso. Falando de nós, né? Quando pratica isso em nós, a gente fica para trás. Todo mundo passa e você fica. E é interessante que a tendência dessas pessoas que praticam suicídio cada vez ficarem mais sozinhas. Porque toda a família já foi. Não é que só desencarnou. Ela já progrediu. Tá? E aí você não tem mais acesso a essa família que às vezes você tanto amava, tanto gostava. Elas já estão em outro campo de vibração. Você vai cada vez ficando mais sozinho. Mais sozinho. Mais sozinho. Daí aquele sentimento de saudade, extensão de tempo. Esse é um dos processos. Porque alguém foi e você ficou. Algumas outras consequências, né? Que acaba causando a própria lesão que a gente falou do perispírito. Essa localização a gente já falou, os tormentos. Em alguns casos, né? Repercussão dos efeitos da decomposição, quer dizer, você percebe o seu corpo sendo... exatamente. Você vê os bichinhos e não para. Você acha que é só o processo de decomposição? Ele continua. O processo continua, anos e anos, você percebendo todas aquelas larvas comendo o seu corpo e fica lá o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Sim. Também, também. Mas no suicídio também acontece muito forte isso. E quando se dá conta do lado de lá, percebe a inutilidade do que praticou.
Olha a besteira que eu fiz. Só que aí não tem como voltar mais. Né? Já fez. E quando eu pego um caso jovem? O que tem? Sim, esses são conhecidos como os retalhados. Vai juntar tudo e vai colocar em algum lugar. E Sim. é isso que ele vai colocar. Ele faz o corpo de novo? Uhum. E a expiação quer dizer o quê? Anos e anos vai ficar no vale e não pode ser resgatado enquanto não queimar todo esse processo lá dentro. Tem espíritos que estão no vale já há 30 anos, 50 anos. Quer dizer, comecei o suicídio muito cedo e o prazo de vida, né, era mais 50, 60, 70 anos. Quer dizer, é o tempo que vai ficar lá embaixo. E não pode ser resgatado enquanto não queimar todo esse campo de energia. Deu para perceber o atraso que a gente causou nas próximas encarnações? Quanta coisa aconteceu e você ficou lá para trás. Mesmo essa criança de 5 anos, 3 anos, ela vai rolar. Ela não vai como criança, porque não existe criança no umbral. Ela não vai como criança. Não existe criança. Não existe criança E lá. ela vai, provavelmente ela fique ali o tempo que ela teria que, uma estimativa de 80 anos hoje. Que seja, isso varia muito de caso a caso, né? Como é que aquela visão espírita no caso do aumento do suicídio não tem aumentado até o setembro amarelo devido ao número de suicídios que, pela última informação que eu tenho, cada 45 minutos uma pessoa... Eu tenho essas estatísticas aqui. Então são 4.000 pessoas por mês. O que está acontecendo é o materialismo e a falta dessa visão que a coisa continua. Então, esses dois blocos principais, tá, causa esse aumento descontrolado. Ou seja, as crianças não estão sendo mais tratadas pela espiritualidade por nós. Nós aqui não tratamos os filhos falando, tem continuidade, tem espírito, a gente não mostra mais isso. Talvez falte a religiosidade, né? A religião propriamente dita, a fé, acreditar em Deus. Ou seja, você percebe que essas pessoas não acreditam nada disso. E o materialismo é muito forte, porque a gente vê todo o meio de consumo nosso jogando a gente para o materialismo. Então, sabe, nós somos mercês à nossa própria desvio de conduta. Para mim é um desvio de conduta. E nós sabemos que boa parte desses espíritos que hoje estão praticando isso não estão vindo de colônias. Eles são resgatados, ok? Tratados rapidamente, encarnam outra vez. Muito rápido. Porque não tem tempo, sabe, porque você resgata, fica anos e anos lá em cima sendo tratado e aí volta. Esses espíritos não estão acontecendo mais isso. Eles são, sabe, tira do lugar que está, dá aquela... só uma maciada, monta um novo corpo, desce. Tá? Para ver se consegue... não está dando certo isso. Não está dando certo. E a tendência é aumentar, vai aumentar. Até acontecer um evento um pouquinho mais para frente, aí todo mundo vai recuar. Então, mas aí tem a ver também com essas questões de emagrecimento. Até tem. Até tem. Até tem. Uma última chance também. Tudo isso é verdade, mas o grande foco aqui não são os obsessores. Não é por isso que a gente... Não é. É o foco no materialismo e essa questão que não existe nada após. Aí o negócio pegou. Nós estamos muito vulneráveis, né? Mas não por causa da sociedade, vulneráveis por aquilo que eu penso. Quer dizer, eu me basto, eu tenho energia suficiente, eu faço o que eu quero da minha vida e não é bem assim. É como se nada tivesse consequência do que eu faço. Que é o que a gente tem percebido das pessoas. Elas são pessoas extremamente inconsequentes. Bom, então, alguma coisa tem que acontecer. E vários problemas podem ser causados, né, quando eu vou reencarnar. E aqui eu coloquei só algumas coisinhas básicas, tá, mas tem muito mais coisas que vão acontecer com o meu corpo, para meio que, nem necessariamente, não é para conter. Não necessariamente. Boa parte do que está aqui não vai conter a gente. Tá, mas isso é sequela do que eu fiz. É sequela do que eu fiz. E não tem remédio aqui, tá?
Aqui pode fazer 30 químio, se bem que a pessoa não vai aguentar, né? Quantas químio quiser que não vai resolver. Porque se a origem é essa, não tem o que fazer. Esse câncer vai destruir você. Vai destruir. Aqui só uma imagem ilustrativa, né? Isso daqui é do livro do Camilo Castelo Branco, né? Que ele fez, deu um tiro no ouvido. Essa sensação, tá vendo? De sangue o tempo inteiro, mesmo estando lá de lá, a sensação que o sangue continua brotando. E aqui alguns problemas que podem causar isso daí. É como a gente vê às vezes andando pela rua, você fica, por que você não está fazendo machucado na área? Pode ser. Por que você não foi no hospital cuidando durante o dia? Não, é outra coisa. Aqui também o caso do vício, né? Dá para perceber uma entidade aqui, olha a ligação que está nas costas, puxando a energia do pulmão da pessoa. Só porque a pessoa está fumando. Isso é um processo de simbiose terrível. Isso é um suicídio? É. Mas eu só estou fumando. Eu não percebo a ligação que eu já tenho com alguém já. Sempre tem alguém, tá? Basta a gente ter um vício, sempre tem alguém pegando atrás. Sempre, sempre. Isso qualquer vício, tá? Essas imagens não são boas, né? Vai. Os animais, eles conseguem enxergar isso. Os animais veem essa entidade aqui com facilidade. Os animais percebem isso. E aqui alguns sintomas, né? Os problemas que a gente acaba carregando por causa de determinados vícios. Aqui no próprio Livro dos Espíritos também aparece essas consequências do suicídio. Isso é complicado, porque a pessoa não se fecha de um jeito. Às vezes você não consegue nem chegar. O próprio livro fala, não tem uma pena determinada, acontece isso, vai acontecer isso. Tem muitas variáveis, né, que são colocadas aí. E dependendo da situação, inclusive vários suicidas descem sem nenhum problema. Descem sem nenhum, sabe, com o corpo bonitinho, na boa, e não vai ter problemas, mas vai enfrentar moralmente coisas assim terríveis. E ver como é que ela passa por cima disso. Mas essas são exceções. Que vem com o corpo bonitinho, são exceções. Essas são as sensações. Tudo isso daqui que a gente está colocando, pessoal, é relatos em psicografias, né? As pessoas vão relatando e aí a gente acaba compilando e colocando aqui. A sensação de que a vida continua? Sim, é verdade. Para todo mundo continua. Só que é agravada, né? Isso que é o problema. Sofrimentos são maiores, muito maiores. E a culpa, né? A culpa destrói a gente. Se a gente já tem um problema de culpa aqui, quando vai para lá, a culpa fica sem controle. E os familiares que às vezes se culpam por não ter percebido que foi de uma hora para outra? Isso acontece bastante também. Mas boa parte das pessoas da família são ex-suicidas também. Normalmente suicida nasce no meio de suicida. Difícil não nascer. Tem, pensa em Deus. Essa é a luz. Só Ele salva. Se eu induzir certas pessoas, eu tenho que cuidar dessas pessoas. É minha vez agora. Lógico. Você acha que vem um filho que tem tendências suicidas? Vem para mim, você acha que é de graça que isso vem? Eu não tenho nada a ver com isso daí? Ah, eu nunca pensei nisso. Como assim? Que história é essa? Aqui a gente só tem inocentes? Puros de coração? Só tem purinhos aqui? Ah, me desculpe, né? A gente tem que ser um pouco mais realista. Se essas crianças vêm para mim,
Porque alguma coisa eu tenho a ver muito sério com essa criança. Muito sério. De samaritanos, nessa casa, não tem nenhum samaritano trabalhando nessa casa. E nós temos mais de 300 trabalhadores. Não tem nenhum samaritano. Tudo comprometido. Então, se as nossas famílias, os nossos filhos, irmãos, pais, se a gente faz parte desses blocos, um tem a ver com o outro, ou um se comprometeu com o outro. Tá? E o comprometimento é o quê? Nas ações. Ações erradas. Agora a gente tem que assumir o nosso papel e tentar colocar no caminho certo. Ou a gente entrar no caminho certo. Né? O que vocês pensam que o Tony está fazendo aí na frente? É lógico. Eu sou o chefe mor dessas desgraças aqui. Está no pacote. O desencaminhamento coletivo. Vou começar a achar mais alguns dirigentes aqui para assumirem a posição de que também ajudou alguns a perderem o caminho. Tudo bem, Sandra? Próxima é essa daí, ó. Vale dos Suicidas. Gostariam de ir para lá? Alguns de nós já passou por lá já, tá? Não é um lugar muito bom. Essas imagens aí são do filme Nosso Lar, né? E o texto aqui do Mecanismo da Mediunidade. É a região que não é muito boa. Aqui é a culpa de quem não ajuda, né? Ou quem poderia ajudar quem está com pretensões de tirar a vida. Aqui, segundo Durkheim, né? Não sei se vocês conhecem esse pensador, existem 3 tipos de suicidas. Os egoístas, os altruístas, né? E esses anokimiko. Isso de acordo com ele. Eu não concordo muito com essa divisão, mas estou colocando a visão dele. Os termos que ele usa. Peguei os termos do Emile Durkheim. Eu não concordo muito, mas estou colocando a visão dele. Como isso daqui é divulgado em tudo quanto é lugar, esses 3 tipos de suicidas, estou colocando aqui. Para mim é um pouco diferente, né? Acho que eu montei um esquema aqui. Para mim esse é o esquema mais adequado. Dos 3 tipos de suicida. Eu chamei de sofredor 1, né? Sofredor 2. Esse aqui é meu. Eu acho que esse daqui para mim é melhor dividido. Não sei se dá para ler aí direitinho. O maior problema é esse cara aqui de baixo. Esse é o maior problema. Esses 2 aqui são coitados, né? Agora, esse é um problema. Esse daqui está vagando por aí e normalmente ele vai ser pego, ele vai ser escravizado. Normalmente vai ser escravizado. Vai ser escravizado por esse daqui, ó. Esse vai escravizar ele. Tá? Esse daqui, ele começa desse jeito às vezes, tá? Ou ele vai direto para esse vale aqui dos suicidas, né? Ou vale sinistro dos réprobos, sei lá. Ele vai para lá. E esse vale é controlado por essa cidade de Esperança aqui, pelos servos de Maria. Esse vale é controlado por eles. Sempre tem um controle sobre eles. Sempre. E o problema é esse cara aqui, né? Esse que é um problema sério. Esse daqui induz muito as pessoas a causarem suicídio. Esse leva as pessoas ao suicídio. Sempre tem um obsessor suicida que está do lado de alguém que praticar o suicídio. Aí, nessa última sequência, você fala dos resultados poderão ter reencarnação expiratória fora do globo terrestre. Mas você tem dito em muitas palestras que fora
da gravidade daqui, a gente não sai. Isso é verdade. Então, Aqui é diferente, né? Aqui não tem o que fazer aqui com ele. Então ele tem que ir para um lugar muito mais denso, bem mais denso do que aqui, passar por todo o processo e, se for o caso, voltar. Ou então continua lá. Nesses casos aqui, boa parte não consegue reencarnar mais aqui. Não dá. É impossível. Tamanho o comprometimento. Ele é tirado, literalmente é tirado daqui, e ele vai reencarnar num outro lugar. É tirado. Não é que ele vai, né? Alguém pega e leva. Aí isso vai acontecer. aí não tem nada a ver com a história das rondas, do tempo das mãos. Nada a ver. É estranho, mas é assim que funciona. Aqui só uma síntese, né, do que pode estar acontecendo. Esse é um problema. O tempo que falta é o tempo de sofrimento. Via de regra, uma regra meio que geral, né? Existem exceções, a gente sabe disso, mas de uma maneira geral, quanto tempo faltava para você ficar nessa existência? É o tempo que vai ficar lá. É uma regra geral. Com raras exceções. Aqui um pouquinho mais sobre a questão daquilo que a gente chama desse fragmento luminoso, ou cordão luminoso. Isso daí não escapa. Todo mundo que pratica o suicídio rompe, né, esses ligamentos, e eles ficam o tempo inteiro emanando energia. E não tem como parar isso. Só depois que queimar por um bom tempo essas energias. Aqui outra questão, né, de um atenuante que existe com relação ao suicídio. A gente acha que, evitando que as pessoas tenham vergonha, né, do que vai acontecer, então você causa suicídio. Essa é uma grande desculpa. Na verdade não vai acontecer, né? Na verdade vai piorar. Sempre. Quando você está nessa fase, encarna, vai vir pessoas que provavelmente também te provoquem que você faça isso. Sim. Sempre vai ter algum obsessor. Se ele não consegue se aproximar muito de você, ele vai induzir outras pessoas para fazerem, ou indicar, ou se manifestar na sua frente para você ter essa tendência piorada. Isso vai acontecer. Para você quebrar a encarnação que você está vindo. Sim. Profilaxia é sempre explicar para as pessoas que a vida tem continuidade. A fé em Deus é fundamental, né? Você precisa acreditar que existe algo superior. Tomar cuidado sempre de esclarecer que existem problemas decorrentes desse sofrimento, do suicídio, que vai ser piorado. A questão da oração, a gente tem que orar muito mais e acreditar em Jesus, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, um suicida não acredita em nada disso. Nada disso. Ele não acredita. Ele não acredita. Não acredita. E as formas mais adequadas aqui é você dar alguns textos, né, ou até CDs para a pessoa ir escutando, ver se consegue entrar alguma coisa na cabeça. Mas continuar acreditando que nada disso funciona.
difícil remover. Aqui só uma outra passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso daqui é uma cena do texto do... Não sei se vocês viram o filme Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem um trecho, quase no finalzinho, onde o Bezerra... Isso aqui está fazendo o papel de Bezerra de Menezes, né? Ele é questionado, né, por uma pessoa que estava na plateia, extremamente materialista, né? E pede, né, para mostrar qual a diferença. E o Bezerra levanta e começa a falar da espiritualidade, né, e desmonta o cara materialista que estava lá na frente. Tá, os argumentos dele, né? Algumas formas que a gente pode fazer para auxiliar um suicida. Oração sempre ajuda, pessoal. Você está anotando os códigos? Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. Só para uma reflexão. Esse é um texto de Emmanuel, né? Vocês gostam de Emmanuel? Sim. Ele é um pouco duro, né? Ele é firme. Ele não é molinho, não. Não, ele é firme. Aqui só uma parte estatística, né, do suicídio. Não só no Brasil, mas também tem algumas informações do mundo. Isso é grave. E vem crescendo nos últimos anos. E qual o motivo? O materialismo, o consumismo, sabe? Não acreditar que a vida continua, ou seja, você vai bloqueando tudo isso, você vai dando mais vazão e mais vazão e mais vazão. São dados relativamente recentes, tá? Aqui mais algumas informações, né? O suicídio entre jovens, isso tem aumentado mais do que em outras faixas etárias. Os jovens têm causado muito suicídio. Principalmente nessa faixa de 15 a 19 anos. Bom, isso não seria porque os umbrais estão sendo esvaziados e as pessoas que vêm de lá já cometeram isso? Tem maiores Sim, perturbações? a gente sabe disso. Aqui é a parte material falando, né? Pega os dados, tá? Mas o que está atrás disso? Quem está vindo sem base moral nenhuma, sem base, sabe, critério espiritual, está totalmente vazio. E a tendência é o que? Não está dando certo? Vou parar com esse negócio. Centenas de anos de crimes também. Sim, isso é uma realidade, tá? Só que aqui não se tem essa leitura, né? Aqui são dados puros estatísticos. Mas essa mudança energética do nosso planeta Uhum. também causa muito desequilíbrio. Lógico, tudo isso mexe conosco. Esse é aumentar muito o número de suicídios. Por isso que eu estou falando, esse negócio vai crescer, não vai ficar nisso só. Só estou alertando para a gente não entrar nessa faixa, né? Ou se está, sai dela. Questão da saúde mental. Hoje a gente tem aqui no Brasil o CAPS, né? Não sei se vocês já viram. Ou já... Tem vários lugares isso daí. Acho que são quantos? 2.000 e pouco? 2.500, né? A gente tem aqui. Mas ele não cuida só da questão de suicídio, tá? Todo mundo que tem algum problema mental normalmente pode ser tratado por eles. Não sei se são tão eficientes, mas
É o que nós temos aqui. Aí nós temos um probleminha com a mídia, né? O que a mídia e as redes sociais causam com relação ao suicídio. A gente está tendo uma coisa meio recente, né? Com relação à baleia azul, não sei se vocês acompanham isso daí. Esse é um problema. E a criança fica com o celular na mão e é induzida a fazer algumas coisas por causa desse joguinho. Caramba, né? Eu estou colocando esse, certo? Mas tem vários. A gente está falando das redes sociais. Né? Complicado. Aqui mais um pouquinho, né? O Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, não sei se vocês conhecem. Conheci um colega meu que trabalhava no CVV. Ele trabalhava de madrugada lá. Era o horário que ele tinha livre, né? Era um horário que tem bastante. Sim, normalmente à noite. À noite é muito pesado. Muitas ligações para o CVV. Eu peguei uma ligação uma vez no CVV e ele só queria xingar Kardec. Por quê? Porque ele queria matar o espírito. Ele queria se matar literalmente. Ele não aceitava falar de causa nenhuma. Ele queria que resolvesse o problema dele como matava o espírito. Porque ele tinha descoberto por Kardec que o espírito não ia morrer. Isso. E é muito difícil. Ele queria matar o espírito. Gostei dessa. Muito interessante. Qual é o caminho? Até hoje eu não descobri como matar o espírito. Tony, foi difícil conversar com essa pessoa. Imagino. Aqui alguns outros dados, não sei se dá para ver aí da OMS. Aqui mostrando, né, a quantidade de suicídios por faixa etária. É faixa etária aqui? Não, aqui é renda. Aqui é a renda alta, média, média baixa, baixa. E o Brasil, como é que está aqui com relação à média de suicídios? É interessante que a maioria dos suicídios sempre são dos homens. Não sei se vocês estão reparando aqui. Quem mais pratica suicídio são os homens, não as mulheres. Interessante. E a faixa etária aqui, né, como é que está distribuída a faixa etária dos suicídios, né? O maior comprometimento está aqui, ó. Isso daqui é nos países de baixa renda, né? Que é o caso do Brasil, ele está enquadrado nisso daqui. E os países de alta renda, ele se concentra mais aqui, um pouco mais, as pessoas um pouco mais velhas, 40, 50, 60 anos. Tem muito idoso praticando suicídio também hoje, muito idoso. O homem não sabe lidar muito com orgulho, pior do que a mulher. A mulher lida melhor com a questão do orgulho. O homem não aceita certas coisas por causa da criação. Não, a sexualidade até que é pequena, o problema é pequeno. Existe, mas ele é pequeno. O maior problema não é a sexualidade. Não é mesmo. Aqui total de suicídios, né? Não sei se dá para ver por renda também. E aqui um pouco dividido pelos países, né? O Brasil está aqui, ó. 4% dos suicídios do mundo inteiro estão nas Américas, aqui onde o Brasil faz parte. É curioso ver que você fala que um dos motivos do suicídio é o materialismo. Os países, justamente com a maior renda, é o que tem sido mais casos do suicídio. É o que a gente está falando. Então, é onde pega, a gente sabe disso. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Por mais que você fale, não, tem mais cultura. Tá, a gente sabe que tem mais cultura, mas é cultura material, não é cultura espiritual. Pega, não tem o que fazer. Tá? E o que me deixa muito preocupado são esses países aqui asiáticos. Tá? Os países asiáticos, porque a maior população está lá. A maior população está aqui. Mas eles têm questões de orgulho, né? O araquiri. Também, muito comprometido.
E aqui dos jovens, né? O que mais mata entre os jovens é o trânsito. Em segundo lugar, os suicídios. E o trânsito seria um suicídio inconsciente. Aquele indireto lá. Aquele indireto. Então o que mais mata é entre os jovens. Aqui é só entre os jovens. O que mais mata é o trânsito. Em segundo vem... Depois vem a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Aqui uma outra perspectiva. No Brasil, né, de 2009 a 2014, como é que tem aumentado o suicídio? O que está mais clarinho é tentativa. Esse daqui é o consumado, né? Pode reparar que vem crescendo. A tentativa tem aumentado mais do que a consumação. Então tem um grande número de brasileiros, né, tentando mais o suicídio. Principalmente nesses momentos de crise econômica, financeira, essa questão aumenta muito forte. Muito forte. E aqui, pela faixa etária, aqui no Brasil, como é que está concentrado, tá vendo? Olha onde está mais concentrado aqui, as pessoas de mais idade. Tá? Esquisito, né? Não. Aonde tem crescido mais é entre os jovens. O crescimento maior é entre os jovens. Mas quando você faz uma panorâmica, né, como é que está distribuído em 100 mil habitantes, a maioria ainda está com as pessoas mais idosas. É aqui a questão da utilidade, do aproveitamento, né? As pessoas se sentem largadas. Tem a ver com o pessoal de 1960 e 1970. Isso. Que é a mudança que teve. Nós estamos nessa faixa? Tem vários aqui está nessa faixinha. Ah, você não está nessa faixa? Ah, então tá bom. Elcio? Ah, já passei. Ah, já passou já? Então tá bom, já está imune, já. Vai nessa. Aqui, globalmente, né? Os que estão com cores mais escuras é onde está mais perigoso, tá? O Brasil está nessa daqui, ó, de 5 a 10 pessoas. Aqui é o Brasil. Os que estão com cores mais escuras é onde tem mais suicídios. Por 100 mil habitantes, né? Aqui olhando o mundo, né? Aqui são dados recentes, de 2012, tem o quê? 5 anos aí? No Brasil, a estatística mostra que a cidade que mais tem suicídio é Santos. Interessante. Que se concentra mais em... Aqui entre as meninas, adolescentes, aonde está mais concentrado, olha onde aparece aqui, olha, explode. Explode aqui, ó. Aqui é mais Coreia, tá? E Japão. Aqui que explode. Olha o número aqui, ó. Olha o número. É assustador quando você fica... A média global está entre 11, né? Aqui nas Américas dá 4 e lá na Ásia dá quase 30 meninas. Tem bastante, mas ainda não está longe disso daqui, ó. Está longe disso daqui, está muito longe. Mesmo como elas são criadas. Aham. Para que você serve? Aí elas se revoltam. Aqui as mortes entre as mulheres de 10 a 19 anos. Aqui são dados de 2015. A maioria morre por questões respiratórias e o segundo lugar vem suicídio. Como é que a gente trata deles? Os desencarnados. Nós já fizemos vários tratamentos aqui. Não é para tratar na roda. A roda não consegue tratar um suicida. Por você falar, é um suicida. Não é. O suicida não é encaminhado para a roda. Não dá para tratar. O tratamento é um pouco diferente. A gente faz esses tratamentos aqui. Já fizemos algumas vezes aqui na casa. Tá? Não é assim? O tratamento não é algo muito leve. Alguns médios aqui sabem do que a gente está falando, a gente já participou. A gente escolhe normalmente alguns médios, não é para a casa inteira, vai para uma sala, fecha a sala, ok? E faz os médios trazerem os suicidas. Tá? As reações dos médios
são as mais muito difíceis, porque o médium, por mais que ele tenha controle no corpo, ele não consegue controlar o corpo, ele não consegue. Tem médium até que se joga no chão, tem médium, sabe, que fica descontrolado, literalmente descontrolado. Tá? É uma ação violenta, sim, mas o médium tem que estar preparado para isso. Não é qualquer médium que a gente puxa para fazer isso. E para cada médium tem alguém da área de cura, né, trabalhando junto para conter, para energizar, para tratar isso daí. Não é um trabalho muito fácil de fazer. Então toda vez que a gente fala, estamos tratando um suicida, quer dizer, um espírito desencarnado no grupo, não é isso que está acontecendo. Tá? É que são campos de energia só que estão sendo tratados. Para tratar suicida é um tratamento um pouco diferente. Tá? Não é um tratamento padrão que a gente usa aqui. E a gente faz isso periodicamente, quando a gente recebe instrução, junta o grupo para tratar. A gente vai, junta esse... Normalmente são o quê? 10, 15 médiuns, uma coisa assim, né? Junta os médiuns e aí faz o tratamento, mas são aquele volume grande de incorporações, uma atrás da outra. Os médiuns saem tudo meio mole. Não é um tratamento muito simples. Eles vêm contido. Eles são trazidos do hospital, de Maria de Nazaré, são trazidos, já são escolhidos a dedo, falar, esse tem que descer, esse tem que descer. E eles vão trazendo porque qual é o próximo passo? Reencarnar eles. Eles vêm para receber um choque anímico nos médiuns e o próximo passo, reencarnação. Não é um trabalho muito fácil de fazer. E não é a qualquer momento que a gente faz isso. O caso de pessoas que tentam suicídio e não estão acabando não acontecendo. O que é isso trabalhado? Como que é a vida? O tratamento deles aqui é isso que a gente está colocando aqui, dos encarnados. Tá? Uma das alternativas é desdobrá-los, é trabalhar a questão das personalidades, mas normalmente o tratamento é muito inócuo, né? Pequeno, a gente não consegue os efeitos que deveria conseguir. Porque a cabeça da pessoa está muito impregnada das tentativas e ela vai tentar outra vez. Muito difícil conter uma pessoa que não tenha tentado uma vez, que não tente 2, 3, 4 vezes. Aqui a gente colocou mais ou menos uma linha, né, de procedimento para tratar dos encarnados. Tá? Normalmente a gente tem feito isso em sala aqui. Esse a gente faz nas rodas, faz na maca, a energização. Os procedimentos meio padrão para nós. Também acontece, mas isso daí é pequeno. Isso é pequeno, isso daí não é significativo. O significativo é aquele que tenta porque quer mesmo. E esse é o... Por exemplo, se mutila para também ter atenção. A maioria não se mutila porque quer atenção, não. Não é atenção. Então, cuidado um pouco com essa... Existe um ou outro caso, mas isso é a exceção. Então, a gente não pode olhar a exceção. Tem que olhar o que está acontecendo no grosso. Principalmente quem trabalha no hospital sabe, a mutilação é porque a pessoa queria ir embora mesmo. E foi pega antes dela conseguir fazer os cortes ou os talhos tão profundos que vazasse sangue o suficiente e ela morresse. A gente recebeu a semana passada um menino de 17 anos. Sim. Ele com 14 anos, ele tentou atirar fogo do lado direito do corpo. Sim. Aí ele ficou com as marcas do fogo. E aí a mãe falou que a partir desse momento ele começou a ficar ruim. Ele não toma banho, ele não escova os dentes, ele foi ficando. E aí numa discussão que a mãe classificou como besta, por nada, ele simplesmente na frente dos pais, ele pegou a faca, e ele pegou, furou o braço e começou a girar. A mãe falou que a impressão que ela tinha é que ele estava girando alguma coisa que mandava o comando para ele. Ele chegou com o corpo, o braço esquerdo, com várias mutilações. E ele olhava para mim e dizia assim, eu não tenho mais vontade de assim, aí a gente já tirou a roupa dele, que ele teve que ir para o centro cirúrgico, a mãe descobriu as mutilações que ele estava fazendo na perna escondida. Então assim, não foi para chamar a atenção. Por mais que a gente ache que seja para chamar atenção, a maioria dos casos não são. Um outro caso até concordo, mas não é a regra.
Isso a gente sente nos hospitais que atendem essas vítimas, né? Não só crianças, mas qualquer idade. Aqui um procedimento que a gente tem colocado aqui, uma boa parte daqui está no laboratório último que a gente fez, tá? Um descritivo. Tem que trabalhar muito forte essas questões envolvendo o desdobramento, essas ligações, tá? Aqui fala dos maqueiros também, como deve ser processado. Depois, se vocês quiserem esse material, a gente disponibiliza aí para vocês. Aqui é um texto, literalmente, que a gente pegou do laboratório, de das pessoas que estavam no laboratório. O laboratório é uma reunião que a gente faz uma vez por mês aqui, fazendo conexão com a espiritualidade superior, e pega informação de como tratar algumas situações aqui. Tá? Bem longo, né? Tem bastante coisa para ser feito no caso do tratamento do encarnado. O problema nos jovens, né, é que eles não têm esse amadurecimento para entender o que está acontecendo. Sente aquela força e vai fazer. Agora, o que está atrás? Ela não consegue, a cabeça dela não evoluiu o suficiente ainda para entender outras nuances. E para mim, eu acho que dá mais trabalho trabalhar com o jovem, né, ou criança, né, para fazer com que ela entenda, porque o adulto ele consegue entender melhor. A criança não. Ela não vai entender. Acha aquilo lá tão natural. Qual que é a diferença, principalmente, quando existem tentativas ou quando o suicídio é efetivo? Como assim, diferença? Porque assim, a pessoa está tentando, então, espiritualmente, tem algo que está impedindo que isso aconteça? Sim, tem uma briga aí no caso. Nesse caso, eu tive uma aluna que pulou do 20º andar. Foi uma vez só que ela tentou. Nunca antes havia tentado isso e morreu. E, então, assim, qual que é a diferença espiritualmente desse que vai efetivo e consegue? Espiritualmente. Existem algumas interferências, né? Pode ser a própria personalidade dele atual interferindo na personalidade anterior, que fica aquela briga. Pode ter os seus mentores também impedindo que essa coisa tome outro volume, ou pessoas fisicamente que são acionadas para segurar isso daí. Tá? Mas em alguns casos não tem muito o que fazer. A pessoa não vai tentar, ela vai e faz. Ela vai e faz. Esse é o maior perigo, né, das pessoas que não tentam. Elas vai na primeira e já faz. Esse é o maior perigo. Aquelas que estão tentando ainda tem um problema com relação à parte da coragem. Porque nem todo mundo tem a mesma coragem. Coragem ou da proteção. Então tem sempre esses fatores. Quanto que você tem de coragem para enfrentar e quanto você tem de proteção. Esses dois fatores acabam mexendo um pouco. Aí fica mais na tentativa e menos no efetivo. Agora, aquele que tem coragem o suficiente de enfrentar e não tem muita proteção, ele faz uma vez só e é definitivo. Fraqueza espiritual. Sempre. Esse daqui é o laboratório que foi feito no comecinho do mês agora. Ela também estava aqui, né? Não tem como escapar. A família que está dando guarida àquele suicida, certo? Tem comprometimento com essa criança. Ou adulto, sei lá. Independente. As famílias têm afinidade, têm porquês de estarem juntas. Pode ser não só no trabalho, pode ser na família, pode ser dentro de uma casa como essa. Existe comprometimento entre nós. Nada é isolado. Sempre tem comprometimentos. Que ajudemos uns aos outros, né? Hã? São os fios. Isso vai continuar acontecendo. Qualquer coisa, dá uma lida nesse material aqui. Tá? A gente foi colocando algumas referências no texto, né? Tem mais referência, tá? Essas aqui também, esses 3 sites que a gente pegou. Esse vídeo aqui seria interessante vocês assistirem, que tá lá no Pinga Fogo do Chico.
Tá? Tem um trecho lá que ele fala sobre suicídio. Esse daqui é um vídeo do YouTube que lá fala sobre... que o Chico falando, né, quando ele fez o Pinga Fogo, falando sobre suicídio. Ele vai comentando bastante sobre suicídio. E a gente termina aqui. Tá? Gostaram da imagem? Se você conseguir plasmar isso na sua casa, seria excelente. Senhores, obrigado. E até de repente.